Salve família! Estamos em um novo episódio de Creative-se. Hoje vamos falar de tecnologia. Como nós usamos a tecnologia para cumprir um propósito, para mobilizar pessoas para um nobre fim. E nós estamos aqui a cada semana falando sobre criatividade, sobre liderança, sobre arte, sobre tecnologia. Talvez algum desses episódios tenha falado profundamente com você. Seja um multiplicador de algo que vai potencializar propósitos, que vai mobilizar pessoas para se descobrir, para descobrir a grandeza que Deus colocou nelas e então fazer grandes coisas. Então, compartilhe com mais pessoas, chame alguém para ouvir, mande o link, seja pelo canal Eleve no YouTube, na nossa playlist Creative-se, seja nas plataformas de áudio, onde temos o Creative-se também como um podcast. No Instagram a gente está lá, Creative-se_podcast. Se você ainda não segue, acompanhe lá. E também temos uma novidade para falar para você. Nós agora estamos com o nosso canal de cortes. Cortes Creative-se Podcast. Você pode pesquisar no YouTube e então acompanhar e ver grandes momentos das nossas conversas, relembrar. Tem muita coisa boa lá. E hoje eu estou aqui com Sidney Menezes. Tudo bem, Sidney? Tudo bem, pastor? Tudo jóia. Uma honra estar aqui com vocês. Muito bom ter você aqui. Sidney, que é alguém que está trabalhando com tecnologia, equipando organizações, igrejas, para cumprir o seu propósito por meio dela. Ele já tem cerca de 7.000 igrejas que usam a plataforma da InChurch, e dessas 7.000, quando elas vão, então, usar em todas as suas igrejas que fazem parte delas, chegam a 30.000 igrejas. Não é isso, Sidney? Isso. Bom, somos da InChurch, estou lá junto com o Pedro, né, que é meu sócio, dividimos a função de CEO, então sou co-CEO, e, de fato, a gente tem desbravado, né, nesse meio de tecnologia, servindo a igreja, em primeiro lugar, com apoio tecnológico, fazendo com que ela possa passar por esse que eu chamo de próximo passo da igreja, né? Então, a gente acredita que Deus colocou na nossa mão, na mão da igreja, né, a serviço da igreja, diversas tecnologias para impulsionar, para cuidar melhor das pessoas, para alcançar mais pessoas, capacitar melhor as pessoas, e essa é a nossa missão. É o que a gente tem feito hoje na InChurch. Hoje somos ali por volta de 100 pessoas dedicadas a esse nicho, né, a esse meio, né, trabalhando e crescendo. Estamos lá no Rio de Janeiro, uma sede lá para que... Temos escritório também aqui em São Paulo, e acabamos de abrir um em Orlando também, que é o nosso braço de educação, que é a UniChurch. Tá. Então, a InChurch está hoje em 23 países. Isso. E toda hora tem uma frente nova nascendo, como a UniChurch, que vai disponibilizar vários cursos para equipar também em diversas áreas. E assim, quando a gente fala de tecnologia, e você fala de tecnologia para a igreja, e muitas igrejas estão há muitos anos, né, estabelecidas, fazendo um grande trabalho. A igreja da cidade, por exemplo, vai fazer 80 anos esse ano. Então, às vezes existe aquela tensão geracional, onde tem uma nova geração chegando, onde tem lá os adolescentes no TikTok, onde tem lá os novos empreendedores desenvolvendo aplicativos, desenvolvendo em tantas áreas que tem tecnologia, e há uma tensão geracional. E a questão é que a igreja poderia utilizar mais a tecnologia. Então, essa conversa com você que me atrai muito, né, para esse papo, é como trazer a tecnologia para que grandes propósitos possam ser cumpridos de uma maneira mais efetiva. E, às vezes, num lugar onde há resistência, onde há aquela tensão geracional. Às vezes eu vejo assim, um pastor, ele vê R$500 mensais investidos num aplicativo, investidos num software, investidos numa assinatura de uma ferramenta de tecnologia é caro. Mas, às vezes, uma cadeira do auditório dele é R$500, R$600, e um pedaço de terra é muitos milhares de reais, ou milhões, né? E, às vezes, algo ali que pode alcançar 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil pessoas, não tem limite, é algo que você vê uma limitação.
né? Como tem sido essa questão de mostrar? Como que eu posso mostrar para um líder como ele pode, então, ter resultados por meio da tecnologia? Esse ponto é bem interessante, até o exemplo que você trouxe, né, da cadeira, né? Porque se for falar sobre tecnologia nada mais é do que uma técnica que vai facilitar ou potencializar um processo. Então, se você for pensar, para simplificar, até um alicate, por exemplo, é uma tecnologia que, se você fosse apertar o seu dedo com o seu dedo, vai ser com uma força. Se você pegar um alicate, você vai detonar com o teu dedo porque você usou uma tecnologia para isso. A própria cadeira é uma tecnologia. A própria cadeira, era o ponto que eu ia chegar a esse. Sim. Então, ou seja, durante muito tempo, a cadeira, eu acredito que até hoje, a cadeira também é uma tecnologia para o culto. O microfone que a gente está falando aqui é uma tecnologia, então para o pastor é fácil hoje entender o uso e o benefício de um microfone e de uma cadeira. Se eu pensar até no avanço de uma cadeira, você vai ver as cadeiras mais acolchoadas e etc. Então, ou seja, é o avanço ou atualização desse dispositivo, vamos falar assim, né? Desse dispositivo cadeira, quanto mais confortável, mais você tem atenção no culto, etc. Né? Eu costumo citar até a questão também da parede preta nas igrejas, que durante muito tempo teve polêmica em relação a isso, mas eu tenho conversado com alguns pastores falando, você sabe por que você pintou a parede de preto? E ele, não, estava todo mundo pintando, e eu pintei também. Eu falei, não, tem um sentido por trás disso, né? Tem uma questão de mídia, tem uma questão também de técnica do interlocutor. Quando você coloca algo preto atrás, né? Um fundo escuro, você tem uma atenção no interlocutor, nada te chama atenção no fundo. Então, também é uma tecnologia. Então, você vê que a questão até do uso das tecnologias no próprio culto é algo a se pensar também. Quando a gente começa a avançar no uso tecnológico, em redes e etc., na internet, na web, o que causa muita confusão, né? Então, há uma tecnologia e a tecnologia na web. E aí você começa, então, a ampliar as possibilidades. Eu sempre falo que a igreja, ela sempre foi e ainda é a maior e a melhor rede social que já existiu e existe, né? Então, a gente sempre cresceu dessa forma. Excelente. A gente chama um amigo, evangeliza uma pessoa, que vai chamar um outro amigo, vai chamar a família, e você vai crescendo em rede. Então, esse é o nosso comportamento natural como igreja, né? A gente vai ganhando as pessoas e montando uma rede, vamos falar assim. Agora, quando vem uma tecnologia para potencializar isso, eu acredito, né? Eu sempre falo, brincando, que eu falo, acho que Deus... em algum momento ele olhou para esse comportamento da igreja e viu também a oração de muitos pastores orando por TV e rádios, né? E pedindo a Deus, se eu tiver uma rádio, eu vou potencializar isso, a gente vai crescer cada vez mais, e orando por isso. Eu acho que Deus, olhando isso, falou, poxa, eu vou dar algo muito melhor do que uma TV, porque uma TV você fica preso ali na frente, se não tem uma interação, não tem nada, toma uma tecnologia para você avançar com essa rede. E aí, de forma talvez equivocada, a gente tem usado ainda a tecnologia de uma forma equivocada. A gente parou, então, de usar como rede, e a gente... O que a igreja fez? O Instagram, por exemplo. Você vai lá e monta um perfil do Instagram. No caso aqui, por exemplo, a Igreja da Cidade. Você monta lá, Igreja da Cidade oficial, talvez, não sei qual é o perfil ali da Igreja da Cidade, e talvez você terceiriza todo esse objetivo de ganhar pessoas, de se comunicar com pessoas, em um perfil. Enquanto a igreja, na verdade, somos todos nós. Imagina, então, cada um de nós usando a tecnologia com um propósito único como igreja, qual o barulho que a gente estaria fazendo hoje com essas tecnologias de hoje, né? Sim, sensacional. E qual que seria, assim, por que uma igreja hoje é importante para ela fazer a sua gestão, trabalhar a membresia, a entrada dos ministérios, o discipulado, quem está em grupo, quem não está, a sua programação, e utilizar, por exemplo, um aplicativo, e não apenas um Instagram, e não apenas um software de gestão ali para fazer tudo isso? O que seria a vantagem disso? Vamos lá. Muitos pensam que a gente, a InChurch, né? A gente entrega ali o aplicativo integrado a um site, a totens de autoatendimento, por trás tem a gestão financeira, gestão de células, etc, etc, etc. Porém, o projeto que está por trás é muito maior do que isso, né? Então, na verdade, o benefício de você ter, como a pergunta que você fez, né? Da gestão por trás, na verdade, qual é o projeto
com foco na pessoa. Quando me perguntam, por exemplo, sobre a Igreja do Futuro, eu sempre respondo que a Igreja do Futuro está relacionada a design de serviço. Então, ou seja, pensando na pessoa, porque o que acontece hoje? As tecnologias, as startups, os grandes aplicativos, se você for ver, na verdade, ele tem um centro que é a pessoa. Então, muitos pensam que a tecnologia está muito voltada a robô, mas a tecnologia está muito voltada, na verdade, a servir pessoas. Né? Então, qual o projeto de alguns aplicativos? Sem falar o nome aqui de aplicativo, mas, por exemplo, um aplicativo aí que você pede o seu hambúrguer hoje, né? Você vai lá no aplicativo, né? Provavelmente você vai pedir entre os primeiros ali, né, do resultado, você bota hambúrguer e vem ali alguns restaurantes e você vai pedir pela classificação dele. Esse aqui tem 4.9, deve ser muito bom e certamente você vai receber um hambúrguer quentinho, não vai ter erro. Por quê? Porque por trás foi feito um design desse serviço para poder garantir um serviço bom para a pessoa. Então, a igreja sempre fez o quê? Sempre serviu as pessoas, né? Jesus serviu as pessoas, a gente continua. A gente pensa onde a pessoa vai estacionar o carro. Jesus não precisa estacionar o carro no culto, né? Mas as pessoas precisam. Então a gente pensou em algum lugar. Jesus não precisa chegar no nosso ambiente e sentar numa cadeira, mas as pessoas precisam, né? Elas precisam ir ao banheiro, elas precisam ouvir, precisam saber aonde ali tem a saída, a porta, e elas também precisam. A igreja precisa servir as crianças, e aí então é um ambiente onde nós servimos pessoas. Uma vez conversando com um grande pastor de uma grande igreja, também cliente da InChurch, ele falou isso. Olha, é impressionante como eu tinha uma igreja pequena, né, uma estrutura pequena, e quando a gente montou essa estrutura maior, a própria estrutura ela é uma multiplicadora por si. E a tradução disso é nada mais do que justamente esse design de serviço. Quando você pensa na pessoa e a pessoa entra na igreja e olha para um lado, ela vê, olha que legal essa parte, você é pai, né, por exemplo. Você olha para o lado e fala, olha que legal essa parte aqui, kids, eu não sabia que tinha. E tudo organizado, o check-in de entrada, eu tenho uma segurança. Você olha para o outro lado, sei lá, você gosta de moto, por exemplo, você é motoqueiro. Você olha para o lado e fala, caramba, tem um negócio que estão chamando que é um ministério de motos. Você vai se conectando. Então, esse serviço, pensando na pessoa, você vai começando a passear. E tudo isso, quando você tem uma estrutura que tem vários ministérios, que consegue falar com a pessoa, no indivíduo, então você está falando com um motoqueiro. Você olha para o outro lado, tem um ministério de homens. Olha, poxa, que legal, sou empresário, que legal. O pessoal tem ministério de empreendedores. Então, tudo isso tem a ver com o serviço, dentro de uma estrutura. A questão é que hoje, com a tecnologia e com tudo que a gente pode fazer no alcance de comunicação e de conexão com as pessoas, que lugar a igreja precisa construir hoje? Porque quando você alcança, por exemplo, pessoas nas redes sociais, você pode alcançar, gente, no Japão, você pode ser igreja onde você quiser, não tem mais parede de igreja, né? E como é que você cuida dessa pessoa, né? Você precisa também construir um lugar que é no digital. Então, por exemplo, essa questão do aplicativo, a forma que a gente faz é para poder servir de um lugar. Quando eu entro no aplicativo, será que eu me encontro? Então, você vê um plano de leitura, por exemplo, sei lá, um exemplo aqui tenho ansiedade. Será que tem um plano de leitura que vai me chamar a atenção sobre ansiedade? Será que um conteúdo, até um podcast que a gente está fazendo aqui, será que a igreja tem um podcast falando sobre a parte emocional das pessoas e batendo um papo com especialistas? Olha que conteúdo incrível, não só para a igreja interna, ou seja, para o cuidado, mas para fora. Porque, por exemplo, o mundo está perguntando aí, né, se você for ver as buscas ali por ansiedade, depressão e etc., você vai ver que o Google, que virou o grande médico, né, de Dr. todos, Google. né, Dr. Google, ele está lá com as pessoas perguntando. A questão é que a igreja que tem respostas para tanta coisa do ser humano está guardando isso nas quatro paredes. E aí quem está respondendo, sabe Deus, você bota ansiedade, medo e depressão, quem que está respondendo isso nas redes sociais? Quando você atrai nas redes sociais, no buscador do Google e etc., você está levando para onde? Você continua a conversa? Então, existe esse funil, né? Você capta lá, você chama atenção, você entrega algo para a pessoa vir até você, mas esse lugar, ele não necessariamente precisa, no primeiro momento, ser a parte física da igreja,
mas é digital. Então, imagina, eu vou no Google, depois eu vou para um aplicativo, vou para o site da igreja e continuo a conversa. E aí você começa a conversar com a pessoa. Esse, respondendo a sua pergunta, é o maior benefício da tecnologia. Você tanto tem tecnologia para alcançar mais pessoas, eu tenho uma frase lá que eu postei, que é a tecnologia ela nunca vai deixar de substituir o abraço. Ela não vai substituir o abraço, mas ela possibilita você abraçar mais pessoas. Então, a tecnologia, ela atrai, tecnologia, ela ajuda a cuidar, sim. Tem muito pastor que pensa que é o contrário. Não, não, esse negócio de igreja online vai afastar a pessoa. Não, querido. Ela é on e off. Se você faz um serviço em que o on e o off trabalham juntos, você está pensando na pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui, eu acho que todo mundo vai entender. Eu também postei uma frase que é o seguinte: o on, ele precisa necessariamente puxar para o off, ou seja, para o presencial. O online puxa para o presencial. E o presencial tem que necessariamente também puxar para o online. Qual é o exemplo disso? Se eu estou no online lá e vi um conteúdo maravilhoso, esse conteúdo e tudo que está acontecendo no online precisa fazer com que a pessoa fale: meu Deus, quem é esse pastor Marcos Madalena? Tudo que ele fala eu gosto muito, eu preciso conhecer, eu preciso abraçar esse pessoal. Olha que alegria, olha o que está acontecendo, as fotos que estão postando aqui, o testemunho desse irmão. Olha, isso aqui eu preciso conhecer, eu preciso conectar. Esse ministério que acontece presencialmente e não acontece online. Isso. Eu tenho uma limitação aqui, é muito bom, mas eu preciso ir lá no online para saber. Sim. Isso, e ao contrário também. Então, eu estou no online, eu falo, preciso ir lá. E ao contrário também. Quando você está num culto e você está cheio, tudo aquilo que está acontecendo está movendo com você, mas deu meio-dia. Final do culto, meu Deus, não pode. Onde eu continuo com isso? Eu quero ficar aqui, não quero almoçar não, gente. Então tá bom, você pode continuar. Tem uma igreja 24 horas com você ali no aplicativo. Lá você vai estudar, você vai se capacitar, você vai se conectar, você vai pedir um pedido de oração. A gente está conectado com você, querido. Fica lá, continue que você está com a gente. Então, o on ajuda no off, no presencial, o presencial ajuda no online. E isso tudo tem a ver com o que eu falei. Um design de um serviço, pensando na pessoa, na atração dela, na capacitação dela, no cuidado dela. E o resultado de tudo isso, uma pessoa cuidada, capacitada, o que ela faz? Ela multiplica, é um multiplicador por consequência. Né? Excelente, essa frase, né, traduz muito. O online não substitui um abraço, mas ele pode te levar a abraçar muito mais pessoas, porque a sua mensagem vai chegar em mais lugares e vai atrair aquelas pessoas para lugares onde você está. E talvez até abrir novos lugares. Né? Muitas igrejas abriram os olhos para os lugares que ela pode expandir a presença dela no tempo da pandemia. Porque as pessoas buscaram mais, você percebeu isso? As pessoas buscaram mais como orar, como enfrentar a ansiedade, como Jesus pode me ajudar a vencer o medo. E aí elas encontraram as igrejas, elas se conectaram num culto online e daqui a pouco elas falaram: olha, não tem igreja aqui no meu país, não tem igreja aqui na minha cidade. E a partir dali um grupo começa a se reunir e daqui a pouco tem uma igreja lá. Tem um cliente nosso que usa isso como ferramenta. Ele tem uma distribuição mundial, né? Vamos falar assim. Então, o conteúdo dele não tem parede, como eu falei, e ele faz isso. Então, ou seja, tem um grupo muito forte e esse dado, a tecnologia também te dá. Olha, tem muita frequência do que você está ouvindo em São Paulo, região tal. Você não tem igreja lá, mas você já tem demanda. Coloca lá. O aplicativo dá esse dado? O aplicativo tem como a gente tem uma integração com o YouTube, você puxa esse dado também. Ou seja, do YouTube você consegue saber de onde está vindo toda aquela demanda. Né? No YouTube a gente sabe sobre cidade, né? Cidade... Tem região também, tem aquela mapa de calor, né? De onde você... Agora, você também pode usar de estratégia. Você pode perguntar no aplicativo de onde são as pessoas. Quando a pessoa se cadastra também, já vem a localização dela, né? Então, você sabe que você tem tantos usuários naquela localização. Agora, você pode afunilar esse dado sabendo a frequência da audiência, vamos falar assim, né? Então, ou seja, eu sei que tenho 700 pessoas, 500 pessoas, 50 pessoas numa cidade, mas essas 50 está comigo mesmo? Então você começa... Não, está comigo mesmo, tem 50 lá que está lá. Então vamos colocar lá um núcleo, uma célula, um pequeno grupo. Vamos começar uma célula online, vamos nos reunir no hotel, e aí, né, não tem limite. Agora, o que você diria? Vou mudar aqui. Você se relacionando com muitos pastores, você já foi pastor de jovens? Já liderou juventude?
Eu fui líderes dos jovens, não tinha células, não cheguei a ser pastor de jovens. Já organizou tinha 50 eventos células da juventude. Sim, eventos, sim. Tá. Então, 50 células, organizou eventos, foi pastor de jovens. Aí, não tinha podemos dizer, né? E se relaciona com muitos pastores de diversos lugares, de muitos países, entendendo quais são as necessidades, ou como você pode potencializar ali o que ele vai fazer. E aí, se você fosse um pastor e você precisasse mobilizar ali um time e começar a desenvolver mais a tecnologia no ambiente da igreja. Até um aplicativo você tem que personalizar, você tem que criar conteúdo, você tem que criar uma série de artes ali, de design para ter a sua identidade. Então, não tem, assim, às vezes as empresas e a terceirização não vai resolver tudo que você precisa e você precisa ter um time interno, nem que seja para você passar informação para quem vai fazer e você organizar e ter estratégia clara para a ideia não morrer e tal. Como que você começaria um time, como que você começaria ali na igreja a trabalhar a sua equipe para implementar mais a tecnologia? Isso é algo que a gente, inclusive, a gente acabou de desenhar ali o que a gente chama de X-Mission, né? Que é uma jornada com insights, dicas, ações já testadas, inclusive com vários clientes nossos, para poder você usar não só a plataforma, a gente não está preocupado em você usar a InChurch, a gente está preocupado em você usar ferramentas junto com a InChurch, outras possibilidades, para poder chegar num objetivo que é o quê? Atrair, se relacionar, cuidar da pessoa, capacitar para que ela vire um multiplicador. Nesse sentido, como tem esse projeto, claro que precisa ter esse novo momento que eu chamo de novo passo da igreja, com tantas oportunidades. Dito isso, de fato, a gente precisa ter esse entendimento e falar quem são esses novos trabalhadores, ou missionários digitais, vamos falar assim, né? E eu acredito que toda igreja tem esse time, tem pessoas que têm esse chamado para servir nesse novo, né? Agora, a igreja não criou ainda uma atmosfera para isso. Uma vez eu estava conversando com um pastor recentemente, e aí ele tinha 36 membros na igreja. E ele veio pedir dicas e etc. E eu, de curiosidade, eu falei, pô, são 36 membros, que bacana, vamos avançar, né? E aí eu falei, e tem já equipe de louvor? Aí ele respondeu, é claro. Eu falei, cara, 36 membros, a resposta é claro. Mas é claro também que eu sabia que ele não tinha um time ali para servir na parte de comunicação, que dirá na parte do que eu chamo de ministério digital, que é diferente até, parece muito com a comunicação, mas existe um ministério novo que é o ministério digital, né, que trabalha junto com a comunicação. Mas o que eu falei para ele, eu falei, pastor, tá vendo? Você respondeu que é claro que você tem um time ali de louvor, levitas, etc. Mas olha como é mais difícil você encontrar um cara que toca bateria, o outro teclado, o outro guitarra, junta tudo num lugar com 36 pessoas. Agora, eu tenho certeza, se eu sair na frente de um colégio, se eu sair com os jovens da igreja mesmo, ou embaixo do meu condomínio, se eu tiver 10 jovens ali, aproveitamento eu tenho certeza. 90% eu subo com 9 que vão poder me auxiliar nas mais avançadas técnicas ali da parte do digital. Porque é um pessoal que já nasceu nesse meio. Se você olhar para um jovem hoje, ele se comunica já pelo celular. Para ele é estranho não se comunicar com o celular. Então, ou seja, é uma extensão do corpo dele. É uma extensão, já é normal. Minha filha de 5 anos, inclusive um beijo para a Rebequinha, ela de 5 anos, ela pega o meu celular no shopping, aí já fala, oi pessoal, estou aqui no shopping, aqui é a praça de alimentação. Olha, eu vim aqui hoje comprar um skate, etc. Eu recentemente comprei um skate para ela. Eu fico olhando aquilo lá e falei, olha só, como é que é o comportamento dessa geração. Eles se comunicam assim e eles se ouvem assim. Então, essa é a questão da nova comunicação. Então, como o pastor tem falado e como, na verdade, ele tem criado uma atmosfera para que não só ele fale com essa nova geração, mas que ele abra o espaço para que influenciadores dessa nova geração... Então, por exemplo, minha filha tem 5 anos, daqui a pouco, quando tiver com 7, 8, ela já está falando num canal ali, podendo influenciar um monte de amiguinha. Eu dei um exemplo recente de um canal para criança chamado... Não vou falar, acho que não pode falar canal, né? Pode. Pode? Maria Clara e JP. É um canal para criança que, na verdade, começou com a mãe com celular,
filmando a filha. E hoje, se você for ver o número de seguidores, ela já tem boneca da Maria Clara, já tem tudo. Tem vários produtos licenciados e milhões de seguidores. Quando você vai lá na ReHap, na PB Kids, numa loja de shopping de brinquedos, tá cheio de bonequinhos de youtubers. De influencers. De influencers de que até agora... influencers digitais de crianças. Que até agora eu não vi nenhuma que tem uma influência... não digo nem cristã, porque não precisa ter uma pregadora, mas uma influência de uma criança que possa estar passando ali valores familiares e etc. E aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica nenhuma, pelo contrário, tem um conteúdo bem interessante de todos esses canais para criança, mas que o ponto é, você tem influenciadores. Você lembra quando eu falei que a igreja sempre foi uma rede social? Então, igreja, você precisa entender que o influenciador não é só o pastor. Pode ser uma criança de 7 anos que vai falar com outras crianças de 7 anos. Talvez fale com os pais delas também. Então, ou seja, como é que a igreja tem usado isso como uma estratégia também de alavancar a atração para a igreja? Tem vários influenciadores, a gente sempre influenciou e agora ganhou uma TV. Cada um de nós somos uma TV, né? Então, o ponto é esse, em termos de criar uma equipe. É preciso você abrir a cabeça, mudar o mindset e falar, poxa, cada um tem um potencial. Essa nova geração, se eu pegar adolescentes e jovens, já pode. Eu tenho uma equipe. De fato, eu tenho uma equipe. Eu só não criei uma atmosfera. Inclusive, a gente está ajudando isso na prática, na InChurch. A gente criou essa X-Mission e a primeira missão dessa X-Mission é a missão equipe. Então, pastor, como é que a gente montou? A gente montou um vídeo para poder você colocar no domingo lá, para poder você conseguir esse vídeo. A ideia é falar com essa... não com voluntários, a gente está procurando voluntários, a gente está procurando pessoas que têm um chamado para o ministério digital, porque a gente acredita que esse é o próximo passo da igreja no sentido do desafio. Por que o próximo passo? Porque o mundo já está colhendo esses frutos. Eu brinco, não, né? Eu falo que o departamento de marketing digital do diabo já está fazendo uma estratégia incrível e tendo fruto já no digital. Se você abre no TikTok lá, em 15 segundos numa dancinha, o diabo já está influenciando jovens adolescentes para coisas que você nem imagina, né? Em 15 segundos. Então, assim, o departamento estratégico dele de marketing já está fazendo uma diabolização, né? A gente não está fazendo a evangelização, já está fazendo a diabolização dele lá, se é que existe essa palavra, muito bem. E a gente ainda está discutindo, conhecendo o YouTube. E o TikTok já está rolando solto lá, com várias estratégias, influenciando, ganhando pessoas e destruindo famílias, adolescentes principalmente, né? Você disse para os alunos do college, né? A gente está discutindo sobre o TikTok e o diabo já está dando palestra no metaverso. Isso, é mais ou menos isso. A gente está discutindo o YouTube ali, já tem gente lá no metaverso fazendo algum estrago. A gente tem que ficar bem atento para a forma que a linguagem muda, né? A mensagem não muda nunca. E se a gente não tem uma mensagem, assim, se a gente não tivesse uma mensagem, né? Porque a mensagem da igreja está lá. A Bíblia tem resposta para tudo que a gente precisa e é boa resposta, a resposta que funciona. Então a gente não se importaria em estar em todos os lugares. Mas até nos avivamentos históricos você percebe que houve uma apropriação de todo o meio de comunicação que fosse efetivo, que fosse assertivo para alcançar muitas pessoas. Lutero usou o quê? A prensa de Gutenberg. E ali, então, as suas teses, o que ele falava, a palavra de Deus, e por meio de uma linguagem popular, chegou para muitas pessoas e se espalhou rapidamente pela Europa. Billy Graham utilizou amplamente a TV e o rádio, e as cartas e o telegrama, ele usou tudo. E ele ia conectando líderes, ele chegava nos lugares e tinha aquele tanto de gente. Eu vi o púlpito do Billy Graham, que era da IBM, né? E lá ele utilizava a tecnologia, o som, a melhor qualidade para, então, alcançar mais pessoas. A gente tem uma mensagem, não tem como ficar quieto, né? E é impressionante, né? Eu tenho falado também que a tecnologia de hoje, ela virou muito mais exponencial, né? Então, a gente tinha tecnologias, etc. A gente deu exemplos até da cadeira aqui, mas que dava um crescimento linear. E o que tem de hoje, você surge do nada para algo que você fala, gente, quem é essa pessoa? É o filho do pastor tal que está fazendo isso. Então, você tem essa ferramenta que é exponencial.
E aí eu lembrei você falando aí que uma conversa que eu tive com o JRH, que é da Hilson, né? E aí ele falou, cara, é impressionante, porque o que tem hoje de tecnologia, ele conheceu uma tecnologia nossa que multiplica as lives, né? E quando ele conheceu, ele falou, cara, é impressionante, porque você vê o que Billy Graham fez durante todos esses anos, né? E não apagando todo o mérito, etc. A gente consegue fazer tudo isso em meses, né? Eu lembro quando eu postei isso aí, o pessoal falou, olha só que comparação, etc. Mas é uma comparação para poder falar do poder, porque a mensagem não mudou. Você está falando sobre assim, a possibilidade de alcançar aquela quantidade de pessoas que ele alcançou. Isso. Porque ele tinha que ter uma mega estrutura, muitos doadores, muitas pessoas que ofertavam para que ele pudesse fazer aquele barulho todo. Ele usou o que tinha na época de tecnologia. E lógico que ele tinha uma mensagem poderosa, Sim. ele tinha uma vida com Deus incrível, ele tinha um testemunho, lógico, mas a possibilidade de alcançar muitas pessoas ao mesmo tempo a gente tem hoje, de forma muito mais fácil, mais barata e acessível. Isso, e muito mais exponencial, né? O crescimento antes que era de pouquinho em pouquinho, indo de evento em evento, hoje você consegue fazer algo e falar com muitos, né? Tem uma frase que eu falo também, que a igreja ela não mudou a sua genética, ela está mudando a sua estética, né? Então, ou seja, a palavra, a genética não mudou, nós temos uma palavra poderosa, sempre teve, a palavra é rica, agora a gente tem uma possibilidade hoje de mudar essa estética para poder atrair mais pessoas, se conectar com mais pessoas. E algo interessante na tecnologia, nas mídias sociais e de rede, é que você consegue falar com a massa, porém com o indivíduo. Isso é interessante, é algo que a gente tem também na InChurch, é isso, tem os grupos. Então você consegue, na nossa plataforma, você consegue mandar uma mensagem só para os jovens. Você consegue mandar... Você faz um evento, por exemplo, né, via plataforma, o evento é sobre... sei lá, ansiedade. Para casais com crianças pequenas. Isso. Depois você consegue mandar push só para esse público que participou do seminário sobre ansiedade, por exemplo. Você consegue botar um plano de leitura, subir um conteúdo, colocar um download de algo. Então, ou seja, você consegue comunicar com aquele indivíduo. Isso aqui é só um exemplo de como a tecnologia de hoje, você consegue falar com o indivíduo em massa. Isso é incrível. Porque você consegue, né? Porque antes era isso, você tem que pregar e falar com a média das pessoas. Então você vai num culto de domingo e você precisa falar tanto com o idoso quanto o jovem que está presente. Agora, imagina que hoje você pode falar com o skatista que está na frente. A tecnologia permite isso. O skatista, eu conheço a tua dor, é essa. Opa, tá falando comigo, né? Então a tecnologia ela permite isso é incrível também. Eu me lembro que assim, tem muitas respostas que a gente buscava, que a gente tem por meio da tecnologia, né? Eu me lembro que eu passava, às vezes, lá num lugar, na cidade, que tinha um monte de gente andando de skate. Eu falava, como é que eu vou alcançar essas pessoas? Lógico, eu poderia fazer um trabalho, eu podia pregar lá. Mas se eu fizer um bom trabalho com a tecnologia, buscando um público que tem interesse no skate, eu vou falar com tanta gente que tem esse interesse. E isso... é muito mais acessível e eu tenho uma possibilidade, eu tenho um caminho, né? A gente não pode negligenciar algo que está disponível para nós para alcançar mais pessoas. Sim. E dá esse poder para quem se conecta, né? Que é o que eu falei lá da influência da rede. Então, por exemplo, provavelmente você tenha na sua igreja alguém do Ministério de Homens, por exemplo, um empresário, que se ele faz um podcast desse, que está no seu leque de podcast, imagina uma igreja, então, que tem um leque de podcast sobre vários que é a nova rádio, assuntos. né? Sim, isso. Só que com especialistas. Então, você coloca alguém ali que talvez esteja servindo lá, talvez sem muito propósito, mas para poder influenciar para, nesse caso, esse exemplo, de homens empresários. Então, ele vai convidar, vai falar com propriedade, ou seja, não está na responsabilidade do pastor. Você amplifica essas possibilidades. Quando a gente fala isso, principalmente para o teu nicho aí de trabalho dos jovens, cara, isso é incrível, porque eu brinco aí, aqui é uma brincadeira mesmo, tá? Eu brinco que quando o pastor, principalmente, né, os mais velhos, tentam falar com o adolescente, ele fica parecendo o Serginho Malandro, né? Porque ele pega, bota a camisa floral, o boné, bota meio para lado, começa a falar com uma gíria que já passou, e o pessoal fala, o que esse cara tá fazendo? Vai rir, claro, que é o respeito ao pastor, mas quem conecta com o adolescente mesmo é adolescente. E eu lembro quando eu conheci o TikTok e eu falei, cara,
é mais um lugar, né? Porque esse é o ponto, né? Tudo que está nascendo são novos lugares. O TikTok cresce cada vez mais, é uma nova praça. E a gente não pode olhar para o TikTok e falar que está tendo muita coisa lá, a igreja não deve se meter ali. É o mesmo que a cidade abrir uma nova praça e a praça só ter prostituição. A igreja vai olhar e vai falar, só tem prostituição, ou a igreja vai entrar para poder levar a palavra? Não. Então, ou seja, o TikTok, quando eu entrei, realmente, eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo isso aqui? Uma distribuição de pornografia com estratégia, né? Porque não é um canal pornográfico, tá? Mas passa isso. Você vai encontrar várias ideologias, etc. E eu não consegui achar nenhum conteúdo bom. Eu falei, poxa, quem está sendo igreja aqui? E eu coloquei lá, hashtag Jesus te ama. Falei, vamos ver quem começou a trabalhar aqui. E aí eu lembro que eu encontrei uma menina chamada Jay Reis, que eu achei incrível ali. Quando eu passei, eu lembro até da mensagem, ela falou assim, olha, você é o cara, nunca me abandona, quando eu tô na deprê, você é o único que fica comigo, Jesus, você é o cara. Pronto, era isso, é um adolescente conectando com adolescente. Nessa época ela estava com 300 mil seguidores. Falei, que legal, cara, 300 mil seguidores, poxa, ela está se conectando, ganhando uma juventude. Se o pastor fosse tentar fazer isso, ele não ia se conectar. Uhum. Cara, toda vez que eu falo dela, a última vez que eu vi, ela estava com 3,5 milhões de seguidores. E quantas Jay Reis existe em diversas igrejas que o pastor precisa falar quem são vocês? Como a gente vai trabalhar em conjunto, né? Esse é um pouco da estrutura de um novo passo, mas muito estratégico para que a gente avance de fato e não fica só guardando quase que numa gaveta conteúdos. O conteúdo mais rico do mundo é o nosso. E a gente guarda numa gaveta, uns quatro paredes da igreja, na voz do pastor, né? Sim, e de repente, assim, para um pastor começar a ser mais estratégico, eu acho que, assim, praticamente todo mundo está utilizando uma ferramenta digital dentro da igreja. Agora, para começar a fazer, de repente, algo mais efetivo, ter uma equipe, ter um líder, ter um programa, ter uma estratégia, de repente, pega um adolescente da igreja e alguém que se comunica bem, né, e dá para ele um espaço para ele apresentar a programação do final de semana. E aí eles vão ter uma missão. Toda quinta-feira, toda sexta-feira tem que sair um vídeo. E aí você vai melhorando. E aí você vai munindo de ferramentas. E aí vocês vão vendo qual que é o resultado que vai dar. Mas tem um adolescente que vai ser um comunicador. Tem alguém que vai trabalhar ali aquela edição. Às vezes quem filma edita também. Mas vai utilizando as próprias ferramentas dos aplicativos, das redes sociais. Coloca um filtro, coloca algum trabalho na voz e vamos trabalhando. Começa alguma coisa de algum ponto, né? E aí quem gosta vai ficar sabendo. Aí vai se aproximar. E aí vai, então, começando a encorpar aquele time. Daqui a pouco nasce, vamos ter uma ferramenta devocional. E aí você vai trabalhando. Eu acho que uma coisa muito importante também, porque tem muito conteúdo, né? E quem começa a assistir o Bita, a Galinha Pintadinha, Simple Little Songs, a Palavra Cantada, né? Para crianças, por exemplo, no YouTube, no Spotify, daqui a pouco vai cair em uma música de criança que não é legal, né? Esse é o ponto. Nessa X-Mission, que é a jornada, a gente falou, gente, tem missão para todos os setores da igreja. Então, ou seja, o aplicativo, por mais que venha às vezes ali pelo financeiro, devido à gestão financeira, ou muito pela comunicação também, a X-Mission, que é essa jornada, a gente deixou claro que tem missões por setor ou ministérios, tá? Então, por exemplo, na parte ali do infantil, a gente dá essa dica. A gente fala, olha, tem uma missão aqui que é você fazer uma curadoria do que já existe até nas redes. Aí que eu queria chegar. O aplicativo pode fazer uma curadoria de conteúdo. Isso é rico demais. Sim. Você tem a certeza que você coloca na mão da criança, né? Eu falo por mim, não somos pais, né? E a gente coloca lá, é isso. Começa na Galinha Pintadinha e termina, não vou nem citar onde, mas você não tem esse controle. Não tem esse controle. Às vezes eu assusto. Meu Deus, você está assistindo isso aí? Aí você tem que ir corrigindo. Porque é estratégico. Quando eu falo lá que o departamento de marketing estratégico lá do diabo está funcionando bem, é porque é isso. Você começa na Galinha Pintadinha, daqui a pouco a tua filha vai lá perguntar, pai, o que é isso? Isso tu fala, de onde você veio isso aí? Aí tu vai ver,
tá no meio de cada coisa, né? Eu vou nem citar agora essa questão agora do Gentili aí junto com o Porchat, né? Você vê num filme que tá ali no Netflix... E que ganhou voz depois que foi pro Netflix. Pois que é. popularizou, né? Agora, uma vez um pai veio falar comigo assim, assustado, não sabia o que fazer, porque a filha dele começou a assistir um vídeo, alguns desenhos no YouTube, eles estavam com os amigos conversando, quando eles viram a expressão da criança assim e tal, e eles foram olhar o que ela estava vendo, é que ela estava assistindo Peppa. E depois da Peppa entrou um vídeo, só que não era da Peppa. Na verdade, era a Peppa com conteúdo explícito, era desenho. Então foi feito para enganar o algoritmo e influenciar uma criança. O negócio do mal mesmo, né? Sim. E até assim, não só o que pode acontecer dentro de um aplicativo que você pode ter mais controle, mas todo pai tem que ter toda mãe tem que ter... essa observação, né? Às vezes colocar lá a próprio YouTube, por exemplo, tem uma ferramenta que é o YouTube Kids, que você pode colocar lá, é criança de 4 a 6 anos, é criança de 8 a 9, 10 a 11, e você pode fazer uma curadoria, colocar uma limitação ali. Agora você ter um aplicativo, uma aba no aplicativo de um ministério infantil, uma aba no aplicativo de uma igreja, que você pode colocar conteúdos, vamos dizer assim, verificados. Isso. Olha, a gente endossa esse conteúdo aqui. Aqui tem conteúdos muito bons. E às vezes a igreja acha que tem que fazer tudo, né? Sim. Ela tem que criar tudo, ela tem que produzir tudo. E às vezes, assim, a demanda é muito alta, né? Esse é o ponto. Você até citou o YouTube Kids. Também coloquei lá minha filha e tudo, mas se você for ver, mesmo pro Kids é verdade. e pro Kids, vamos falar assim, pro aceitável, ainda assim tem ideologias ali dentro que a sociedade hoje pensa como aceitável. Ah, não, tá tranquilo, não tá falando nada demais. E tá lá no Kids. Agora, a questão é essa. Olha a responsabilidade da igreja quanto curadora do próprio conteúdo. Porque, assim, não tente fazer tudo, você não vai conseguir. Por mais que a igreja consuma o teu conteúdo, ela vai procurar outros, talvez pela qualidade, etc, não sei. Ou por cansar de tanto, né? Tanto que o Netflix tem quantos filmes, etc. Você precisa de muito conteúdo para poder você interagir com as pessoas. Agora, se você faz uma curadoria do que já existe, tem muita coisa legal, né? Você falou aí de alguns exemplos, mas, por exemplo, um conteúdo que eu sei que é aceitável, talvez não fale de forma mais aberta, é o próprio Patati Patatá, que é de um irmão do Rinaldi, o criador, para quem não sabe, o criador do Patati Patatá, é um cristãozão, cara, um homem de Deus, conheço lá o Rinaldi. Cara, creio que o Patati Patatá não fala de forma específica ali pregando, mas é um conteúdo limpo, sem problema. Na verdade, tem alguns pontos até que ele ora pelas famílias no final e etc. Pelo menos eu fui num show que foi bem legal no final. Então, ou seja, é um conteúdo verificado, bacana. E aí você vai construindo, né? Recentemente a gente teve também um encontro que você participou, a gente conhecendo lá o pessoal da Estação Rocket, né? Que fez um conteúdo bem bacana. Que o legal é isso, gente. Por mais que, se você entrar lá na Estação Rocket, é um canal para criança. Mas você vai ver que, como eles começaram, é incrível. Porque, assim, foi no meio da pandemia, eles falam, caramba, o pessoal não vem mais para a igreja. Como é que a gente vai falar com as crianças? Vamos criar um canal. E começou com o que tinha. Eu fico impressionado quando eu vejo o resultado, porque parece que só um é ator. O restante era tudo pessoal que é voluntário. Vamos fazer. E ficou muito legal. O material é muito bom. Muito legal. E assim, é isso. Estação Rocket da Hangar 7. Hangar 7, isso. E para começar, por mais que você está falando de filtro, etc., eu acho que a gente... Tem uma frase do pastor Carlito aqui que é maravilhosa, né? A excelência honra os céus e abençoa as pessoas. A gente precisa fazer com excelência. Agora, para começar, não basta muito. A linguagem da internet, ela é um pouco, vamos falar assim, ela tem essa coisa mais selfie. Você começa ali... Esse exemplo que eu dei da Maria Clara e JP, tive curiosidade, porque eu achei incrível a quantidade de seguidores para um conteúdo ali feito por uma mãe. Eu falei, deixa eu ver como é que começou isso aqui. Eu tive curiosidade mesmo. Peguei o YouTube lá e fui até o final. E começou com a mãe, num ambiente bem simples, era na cozinha, a menina em pé numa cadeira, ensinando a fazer um bolo. Isso, o celular, pronto. Hoje, se você for ver a quantidade de seguidores com produtos licenciados, etc., é incrível. Então, igreja, não precisa
de muito. Precisa de vontade, precisa distribuir as atribuições. Um menino de 7 anos pode falar o que o pastor pode até falar, mas não vai se conectar com o público, talvez, que o pastor consiga se conectar, né? Talvez umas preocupações seriam um bom conteúdo, feito de uma forma envolvente. Por exemplo, a criança tem que ser divertido. Sim. E consistente. Isso. Tem que sendo Frequência, colocado, né? a cada semana, sendo colocado a cada dia. Você estabelece uma periodicidade e vai cumprindo ali regularmente, e você vai construindo o seu público. Isso. Porque eu vejo os conteúdos de criança, de adolescente, eu fico assustado como tem gente influenciando multidões com coisas extremamente simples. O menino joga um Minecraft e narra. Né? Eu vi o meu filho assistindo um vídeo que eles brincavam de pega-pega no Minecraft, um negócio de 50 minutos, milhões de views. E perde para outras produções, né? Perde para produções caras, né? Aí você vê a TV que tem uma grana. Quanto que custa manter uma concessão? Programas produzidos em altíssima qualidade, 4K e tal. Aí entra lá, eles agora tentando falar a linguagem de quem usou um celular para gravar. Às vezes não usou nem um celular, porque às vezes usou a tela de um jogo, gravou a tela e gravou o áudio em cima daquele jogo. Enfim. Você está falando de partir para a prática, né? Acho que a prática, independente do tamanho da sua igreja, faça uma reunião com uma porcentagem ali, talvez você tenha 100 pessoas na igreja, faça com os 10 mais influentes. Talvez para conversar sobre estratégia. Gente, estou vendo que o canal de vocês estão falando coisas interessantes. Um encontro com os influentes da igreja, os comunicadores. Vai nascer uma estratégia, porque você tira do pastor... você ajuda o pastor a alcançar mais, né? Então, assim, é uma estratégia de atração, de influência, porque se a gente não faz, gente, é isso. Já estão fazendo, o mundo já está fazendo e é impressionante. Pastor, você precisa visitar o TikTok para poder ver o que o diabo está fazendo, porque... É o que eu estou falando. Em 15 segundos, a vida de um adolescente pode... eu falei, inclusive, no college, né? Aprender a usar a ferramenta. Isso. Hoje, eu acredito que isso que você colocou, esse é o ponto. A gente, na igreja, se a gente utilizar uma estratégia combativa, vamos combater, vamos denunciar. Tem gente que fala que é da profecia, o ministério profético, ele denuncia o mal, né? Então ele vai ter um exército de combatentes que vão atacar as heresias na internet, que vão pegar a cultura pop e vai falar tudo que é do capeta. E tem coisa que nem precisa, né? Você vira o crente chato, né? Qual que vai ser o resultado de eu bater em todo mundo que está fazendo uma coisa errada todo domingo, todo sábado, na internet e etc. É lógico que às vezes nós temos que nos posicionar. Nós não estamos batendo nas pessoas, nós estamos questionando a mensagem, nós estamos pontuando, né? E isso ajuda uma nova geração que se confunde, que se perde. Tem um papel, é apologética, estarmos prontos para falar da palavra, tem os falsos mestres, enfim, a gente tem que falar a verdade, se comprometer com a verdade, mas se a gente ficar só no ambiente de combater, né? Eu acredito que o evangelho não tem que ser defendido, o evangelho tem que ser pregado, o evangelho tem que ser exposto, o evangelho tem que ser colocado em todos os lugares. Então, isso que você falou é uma reflexão muito importante. A gente tem que entrar em todos os lugares com o evangelho. Né? Qual que é o nosso conteúdo no Netflix? Qual que é o nosso conteúdo no TikTok? Qual que é o nosso conteúdo e a nossa influência com os influenciadores cristãos? E essa é a grande questão. E que fique bem claro também que a gente não quer dominar o mundo, né? Porque tem esse negócio, né? Vamos ocupar todos os lugares, os crentes querem dominar tudo. Não, eu fui alcançado por uma mensagem. Eu sou embaixador do amor de Deus e eu não posso ficar quieto. Né? Quem conhece algo bom, que fez bem para ele, que fica quieto, que salvou sua vida, foi remédio para você. Se você não propagar, você é mal, né? Eu tenho uma cura para algo aqui, isso me curou da depressão, isso tirou meu vazio, eu vou ficar quieto. Essa é a grande questão, né? Tem um dado que eu passei também lá no college, que nos Estados Unidos perguntaram o que você quer ser quando crescer. E 29% respondeu que quer ser youtuber. E o ponto é esse. Então, ou seja, as pessoas... Foi o número 1, né? Número 1. Número 1 de vocação, quer ser de profissão, né? De escolha de profissão. E aí o ponto é esse. O que a igreja tem feito hoje, nesse projeto, então, de você conseguir cuidar
e capacitar a pessoa, que é onde a gente também está inserido, porque quando ele fala que quer ser um youtuber, ele quer ser um influenciador. Ele vai influenciar com algo que está dentro dele. E o que hoje nós temos passado, influenciado e capacitado as pessoas para no momento em que ele chegar, e vai chegar, porque essa nova geração ela já nasceu, como eu falei ali, falando para o celular. Já está influenciando. Mas para que a base... vamos lá, ele é um chefe de gastronomia e ele tem um canal lá no YouTube falando sobre gastronomia. Mas se ele está cheio, e o propósito dele também é falar do amor de Deus, ele vai, durante um frango e outro que ele está fritando ali, ele vai falar de valores familiares, né? Porque a gastronomia tem isso, né? Você vai fazendo um negócio, você está conversando, etc. E olha que estratégico. Imagina você ter diversos canais... Não tem limite para produzir conteúdo e falar de Jesus. Então, esse é o ponto. O que a igreja tem feito hoje para que quando esse pessoal chegar na influência e ser um youtuber de fato, ele fale, dentre uma coisa e outra, né? Fale do amor de Deus, ou até se levante como youtuber cristão mesmo, né? Porque tem várias formas, né? Você estava falando, por exemplo, do Douglas Gonçalves, lá do Jesuscope. É um canal de influência direto. Seja imitador, cópia de Jesus, direto ali. Agora, tem várias formas. Eu não conheço, me falaram da ideia, mas não me falaram qual foi o canal. Mas me parece que tem um canal, assim, de uma cristã que faz uma receita e outra, e ali na conversa ela vai levando princípios cristãos e valores familiares. Eu acho isso incrível, porque você começa a conversar com a pessoa de uma forma estratégica e tem que levar ela para um lugar. E esse lugar é que a igreja precisa estar preparada. Esse lugar pode ser o aplicativo, pode ser a estrutura local, né? Precisa continuar. Você atrai das redes, que são as novas praças, né? E você atrai por uma conversa. É isso que a gente estava conversando também, falando que é a estratégia de qualquer infoprodutor. Ele começa a conversar, é um funil, né? Você começa a conversar, você começa a falar de dores, né? Então, sei lá, você quer vender um curso sobre ansiedade. Você vai começar a conversar com especialistas de ansiedade, você chama um e outro para um podcast, para uma semana contra a ansiedade, alguma coisa desse tipo, mas vai terminar ali numa entrega. Numa entrega. Agora, como é que a igreja também pode usar tudo isso que está de conteúdo para poder afunilar? Porque é até engraçado o trocadilho que eu faço, né? Porque quando vende um produto, eles chamam, esse aqui converteu. Então tem uma conversão ali. Eu falo, igreja, a gente tem que continuar fazer o mesmo, converter. Só que a conversa que a gente tem que fazer é outra, né? A gente fala do amor de Cristo em algum momento que converte para um lugar. Então, converte para Cristo, mas continua a conversa por algum lugar. Porque não adianta você evangelizar e deixar a pessoa sozinha. Você precisa continuar a conversa depois, seguindo esse funil, né? E até assim, é interessante que no mercado, aquele que faz a captação de pessoas que chega até a conversão de venda, ele também é chamado de evangelista. Ele é o cara que vai trazer a pessoa para uma conversão de venda. Assim, é lógico que é um termo utilizado fora de contexto, mas chega a ser esdrúxulo a igreja ter até o termo dela utilizado lá fora e não está fazendo isso. Agora eu fico pensando assim, né? Porque essas estratégias digitais de captação do lead e fazer o funil de venda, quando você cai nessa, você fica pensando assim, né? O que ele vai me vender, né? Vou te dar um e-book, vou te dar um curso, você entra. E aí, quando chega lá na quinta, sexta aula, ele fala, agora a partir daqui tem um conteúdo premium. E esse conteúdo é baratíssimo. De R$3.000, para quem comprar hoje, é 800. E aí eles fazem aquelas milhares de vendas lá. E aí a pessoa tem um choque de realidade, né? E tem gente que é enganada, tem gente que compra na emoção, tem gente que compra e vai fazer bem. Mas acho que a igreja tem que trabalhar com choque de bondade, né? Que a gente tá... De repente a pessoa chega e fala, não, eu fiz tudo isso, não vão me vender nada. Vão continuar surpresa, né? Cuidando de mim, vai ter um outro nível de ensino da Bíblia, vai ter um outro nível de envolvimento, vai ter um novo nível de conteúdo, porque vai se abrir para um leque, mas eles estão realmente interessados em mim. É uma surpresa, né? Cadê? Surpresa. Ninguém vai me vender nada. Ninguém vai me vender nada. Né? Isso é incrível, Isso né? É incrível. Isso é incrível. E tem até assim muitos cristãos usando de uma forma boa também, vendendo bons cursos. Sim. É hora da gente utilizar. Tem um bom exemplo que eu quero dar, achei demais, né? Você foi falando, eu fui lembrando. Tem um grande amigo, Michel Peragini, na PIB de Curitiba,
Eu vou entrevistar ele em um dos nossos podcasts aqui, em breve, que seja em breve. Ele criou uma estratégia chamada funil de vidas. Então não é funil de vendas, é funil de vidas. E aí a estratégia é pegando assuntos que são de alto interesse para pessoas que estão passando por momentos de tensão, de problemas na vida, de dor, e trazendo-as para um discipulado, e aí afunilando até fazer uma conversão mesmo de pessoas a Jesus, até que aconteça uma conversão de pessoas a Jesus, quem faz é o Espírito Santo, e a gente cuidar daquelas pessoas. Eles cuidam, então, das pessoas a partir dali. É um recurso novo que a gente colocou justamente por esse projeto, né? Como é que a gente atrai, cuida, capacita e ela multiplica. Olha que legal. E a gente tem a gente está montando esse funil, tá colocando aos poucos na plataforma, até porque tem plataformas que cuidam desse funil, só que são caríssimas no mercado, né? E aí cobraram da gente, né? Claro que a gente tem esse projeto. Nosso projeto é a médio e longo prazo também, né? Mas a gente vai adiantando uma coisa e outra e está nascendo já esse funil de você entender. A pessoa chegou até aqui, depois ela passa para lá, e você vai montando esses passos da pessoa que dentro legal, da igreja, né? Excelente. Então, uma estratégia para a igreja usar como funil... Como funil dentro da plataforma. Dentro da plataforma. E usando a plataforma. Sensacional. Você vê, a plataforma InChurch, a gente tem um foco muito grande na igreja devido à missão, mas é impressionante como nos abordam para outros, né? E recentemente a gente foi muito abordado por infoprodutores, né? Conheceram a plataforma e falaram, cara, isso serve para mim. Teve um infoprodutor que ele tem uma igreja também, e aí quando ele contratou para a igreja, uma semana depois ele falou, cara, mas era tudo que eu queria como infoprodutor, você consegue fazer para mim também? E a gente sempre disse não para todas as tentativas de nos desfocar da nossa missão, né? Apesar das oportunidades serem muito grandes, né? Mas essa questão do infoproduto, a gente acabou de lançar o Involve, que é o uso, né? É uma JV, né? Uma joint venture dentro da nossa organização, mas usando plataforma também para infoprodutor. Por quê? Porque a gente tem esse projeto que a gente chama de InChurch Content, que é o quê? Como a gente pode ajudar também a igreja a criar uma trilha de capacitação para o usuário. Então, ou seja, se você tem uma igreja e você precisa capacitar a pessoa, por maior que seja a estrutura da igreja, você não tem, talvez, todo o conteúdo para a capacitação dela. Por exemplo, eu acho que o início de uma capacitação talvez seja um curso ou qualquer conteúdo de gestão emocional, né? Eu fiz uma vez um curso de gestão emocional que eu falei, cara, como é que alguém consegue dar um passo na vida da igreja sem passar por isso aqui? Porque você vai entender traumas e etc. Do teu passado e tudo para poder você, né, deixar aquilo para trás também, entender a parte emocional. Então, é o começo de uma trilha. E depois, você que é casado, será que um curso de casais vai te ajudar? E você que talvez acabou de converter, mas tem problema na parte financeira, será que um curso sobre finanças ao olhar da Bíblia? E aí você vai alcançando até você fazer um curso de liderança. Porque acontecia com muita igreja, eu vi muita igreja fracassar, vamos falar assim, né? Não sei se é legal esse termo, mas fracassar nesse cuidado, nessa capacitação, porque o cara converte, chega todo quebrado e tal, e você, ao invés de você cuidar, você coloca ele direto numa escola de líderes e abre a célula. Então, o cara que você não capacitou, não cuidou, tá não ali. Teve uma jornada, não né? teve a jornada, tá não lá. Teve uma estratégia de passo a passo. Então, assim, como é que você faz isso? Então, a gente criou o InChurch Content, que é o quê? É um catálogo que você consegue, então, montar. Poxa, eu tenho tantos cursos aqui que podem ajudar, mas eu não tenho os outros, não tenho uma gestão emocional. Poxa, deixa eu ver aqui, gestão emocional. Vai ter vários temas ali com diversos pastores ou não pastores, e você pode arrastar ali para o aplicativo. A intenção é o quê? Você conseguir criar de A a Z uma capacitação. Então, assim, como teve a ver com o nosso projeto, eu falei, poxa, já que a gente tem esse projeto e muitos está relacionado com o infoproduto, poxa, bacana talvez também ter o próprio infoprodutor usando a plataforma. E foi engraçado que a gente teve uma reunião com o pessoal do Dizoscope, e aí quando ele falou, cara, mas isso é fantástico. Por quê? Porque você também, estou vendo aqui o livro, né, o Creative, isso aqui, né? E aí você, quando viaja, você leva... Eu lembro que lá no Rio de Janeiro a gente se encontrou, você já estava com uma mala ali também, né? Tem que levar uma malinha com vários livros.
E aí o pessoal do Isoscope que falou, cara, que incrível, porque a gente viaja com 70 quilos de livro, né? Então, ou seja, você vai pregar numa igreja, você pode, como os produtos estão todos digitais, inclusive está no aplicativo da própria igreja, você pode pregar e falar, gente, olha, até o pastor mesmo fala, ó, vou abençoar aqui o irmão, tem o curso dele que está na nossa plataforma, sei lá, a igreja que não tem a plataforma, está no aplicativo do irmão, você pode adquirir, vai estar ajudando ele e vai estar ajudando a igreja também, né? Então, é um projeto também da InChurch em relação a como a gente ajuda a cuidar e a capacitar pessoas na prática, né? Porque a gente decidiu não comprar desculpa. A gente está entregando a tecnologia e fala, poxa, mas não tem equipe, missão equipe. Ah, mas não tem conteúdo. A gente já está gerando até conteúdo, sugestão de conteúdo. Tem sugestão para plano de leitura. Você não consegue gerar plano de leitura? Tem plano de leitura lá que a gente já colocou para você colocar. Não tem notícias, a gente já está gerando notícias. Não tem artigo? Tem artigo lá. Então, assim, a gente decidiu não comprar nenhuma desculpa para poder a gente atingir o objetivo, né? Eu acho que a igreja também ela é uma transformadora de cultura, né? Eu já vi muitas pessoas da nossa igreja, empresários. Eu liderei a comunicação da igreja um tempo. 2 ou 3 vezes eu passei por lá, liderei equipe, liderava toda a produção de conteúdo de comunicação da igreja, divulgação online e tudo. E aí, assim, era muito legal que todas as semanas tinha pessoas que nos procuravam falando como vocês fazem a comunicação, como vocês criam essa revista, na época que a gente fazia revista, como vocês trabalham todo o sistema de identidade visual, porque eles eram inspirados pelo que a igreja fazia e queriam aplicar aquilo na empresa dela, queriam aplicar aquilo numa iniciativa pessoal dela. E eu achava muito legal porque muitas vezes a gente viu o contrário, né? A gente entrava num shopping, a gente entrava num negócio lá que a TV tal estava fazendo e a gente falava, uau, tem que trazer isso para a igreja. E a gente viu, assim, grandes empresas falar, como é que vocês estão fazendo? O que vocês fazem? Como que vocês conseguem? E hoje eu acredito, assim, que tem muitas grandes igrejas ou muitas igrejas relevantes que poderiam ter a sua equipe de comunicação, sua equipe de mídia, produzindo conteúdo no mercado de igual para igual, inspirando o mercado, né? E, por exemplo, eu teve algumas criações de nomes que nós fizemos, que daqui a pouco você vê o mercado copiando, você vê o mercado fazendo igual. É a igreja influenciando uma cultura. E em tudo que você está me dizendo aqui, né, toda a área de tecnologia que a InChurch tem feito hoje, se um bom empresário que tem visão, olhar e vai falar, se isso não está acontecendo lá onde ele está, ele vai levar, ele vai buscar implementar lá também. Sim. Porque é uma questão de uma mentalidade, é uma questão de aprendermos ferramentas para aquilo que a gente faz que tem propósito, né? Mas o tempo todo, eu citei isso no college, a gente é bombardeado o tempo todo por grupos empresariais, etc., que olham para a plataforma, os benefícios da comunicação, tanta tecnologia interessante principalmente de comunicação, você consegue controlar através da gestão financeira, gestão de pessoas, gestão da comunicação. Ele olha e fala, cara, tudo que eu preciso para esse setor. O tempo todo, a gente até com propostas bem grandes. Se a gente tivesse pelo dinheiro por isso, a gente já estaria em outra, né? Mas a gente tem um propósito claro e um objetivo final, né? Hoje me perguntaram no college qual é o meu sonho, né? Me entrevistaram lá. Né? E aí é isso, cara. Meu sonho é ver essa trilha acontecendo, a gente conseguindo via Seu sonho não é a Ferrari, não é o Porsche, não é... Não. Eu brinquei lá, falei, se fosse para andar de arte, eu já tinha ido para propostas, coisa, né? Mas eu acho que ao invés do iate, Deus quer fazer andar sobre as águas. Amém. Né? É isso aí. É a melhor forma de caminhar. Ou andar, ou chegar em algum lugar, na fé. Agora, deixa eu te falar, se você puder indicar boas leituras, bons conteúdos, sejam, vamos lá, né? Documentário, série, algum vídeo que vai abrir a mente, um livro bom para entender e utilizar melhor a tecnologia, quais você indica? Creative, seu livro, incrível, eu acho que é a primeira indicação. Eu tenho indicado um livro que não é cristão, mas que é para a igreja, para entender esse novo tempo, que é O Fim da Idade Média e o Início da Idade Mídia, que é justamente isso, falando sobre... Walter Longo, né? Do Walter Longo, publicitário. E eu indico também um podcast, que o legal é isso, é gratuito, tá lá, e que é incrível, todo mundo que
quando eu indico, fica apaixonado e acaba depois até fazendo o curso dele, que é 2025, o Mundo Novo, com o Guga Stocco. Foi o criador ali que ajudou a fundar o Banco Original e etc. É incrível, porque aí ele vai falar sobre tudo isso. Vai de criptomoeda, a metaverso, a tudo isso que está acontecendo, NFT. O último que eu escutei foi sobre o futuro da energia. Vai falar sobre saúde, como a tecnologia tem... Nova economia. Tudo. É bem interessante, tá? E está numa linguagem bem simples. Então, você que é pastor, você que é líder, etc., você vai entender ali que você vai virar especialista em um monte de assunto. E é legal que é uma jornada, né? Se você fala assim, vou tentar entender o que está acontecendo, vou me atualizar. Aí você começa, você entende um pouquinho, você vai ouvindo mais uma coisa, daqui a pouco aquilo que se conecta com outra informação que você tem é o conhecimento, é um mundo que se abre, né? Sim. Até o nome é bom, né? Mundo Novo. 2025, Mundo Novo. E, claro, vou fazer do nosso lado aqui, a gente tem a UniChurch, que nasceu para poder apoiar todo esse projeto. Então, é aquele negócio que eu falei que não tem desculpa. Mas eu não tenho equipe, não tenho audiovisual. Tem um curso lá de OBS gratuito, por exemplo. Não tem pessoal que sabe fazer conteúdo. A gente fez um curso que está gratuito também na UniChurch sobre produção de conteúdo com a Ana. E a Ana é do Tech Tudo da Globo, cristã. Cara, um conteúdo incrível. A menina é muito boa, está lá com o curso lá também. Então, diversos cursos que a gente montou para poder auxiliar a igreja nessa jornada. E a gente está lançando nosso podcast, já está no Spotify, está nos canais, que é Os Bastidores da Igreja. Então, eu estava ouvindo até esse final de semana, colocaram lá um conteúdo muito legal, eu conversando com o Rinaldi, que é da IBM Alphaville, e ele conversando sobre essa parte de gestão e etc. Está muito interessante. Ainda não é o podcast, né? Não começou ainda. Mas a gente está lançando isso justamente para poder falar sobre bastidores da igreja, gestão, parte de criativa, comunicação, tudo isso nesses bastidores, né? Inclusive, te convido para ser um dos primeiros lá, estar com a gente também. Vai ser uma honra. E Sidney, você falou da Estação Rocket, você falou de um canal super aclamado aí, que é do movimento Jesuscope, que eu super indico também. Fala pra gente, assim, bons cases, né, que você tem visto, igrejas que têm surpreendido nessa área. Eu já vou deixar aqui também, né, você falou de crianças, tem o Ignição, que se renovou na pandemia, tinha um canal que sempre, às vezes acontece isso na igreja, né, um canal que se perde. Alguém perdeu a senha, ninguém consegue mais pegar, e eles usaram isso para se reinventar. E o canal está crescendo, está com muito conteúdo bom. E quais outros cases assim, você poderia falar para a gente sobre assim, conteúdos que as igrejas estão produzindo, de qualidade? Bom, dos que a gente tem relacionamento e é cliente também, né? Eu quero destacar aqui um que eu acho incrível, que é a IA Church, do apóstolo Lamartine. Cara, tem feito um trabalho fenomenal na parte de comunicação, de implementação das plataformas, né? Assim, é incrível. Até uma missão lá ele fala muito de escatologia, né? Também, não, fora o conteúdo ele fala de tudo, dele. O conteúdo dele é incrível, né? Mas no sentido desse projeto que a gente tem falado, de como a plataforma ela pode ajudar e ser um apoio nesse trabalho em conjunto do online com o presencial, porque é isso, né? Não é o on ou o off, é o on junto com o off, trabalhando junto, pensando na pessoa. Então, eles conseguiram trabalhar muito bem. É engraçado que um monte de missão que está na X-Mission, que é essa jornada que a gente entrega para os nossos clientes, com vários insights, etc., vários que a gente colocou lá, a gente viu a IA Church fazendo por si, e até ajudando a gente, porque lembro de uma lá que era isso, a missão é a seguinte, a gente fala, olha, como a gente tem ali vários usuários do aplicativo que às vezes não foi para a igreja, ou pessoas que estão em célula que não estão na igreja, ou pessoas que estão na igreja que não estão em célula, todos esses dados têm na plataforma. Então, a missão é a seguinte, você pode fazer um filtro dessas pessoas e você convida essas pessoas, de uma forma direcionada, a conhecer um pouco, a se aprofundar um pouco mais na igreja. Usuário, o que você acha de convidar, de estar na nossa igreja? Vai ter o evento assim, etc. Né? E o engraçado, a gente nem tinha lançado ainda, aí eu sou usuário lá do aplicativo, né, da maioria dos nossos clientes, e aí recebi aí no meu WhatsApp... de usuário, te chama de Sidney, o aplicativo. Só para a galera entender aqui. Foi por WhatsApp nesse caso, né? Aí pegaram os meus dados lá e mandaram um WhatsApp me convidando para
Fazer parte acho que foi, não foi célula, não. Acho que foi para conhecer o culto mesmo. Então, eles colocam no aplicativo, via push, mas vão lá pelo WhatsApp também para poder atrair a pessoa para o culto. Então, é uma missão que estava lá e eles fazem muito bem isso. Outra que eu posso destacar aqui também é a Lagoinha, porque é incrível a parte de conteúdo deles direcionado de todos os ministérios e como eles conseguem atrair também de uma forma bem inteligente para o aplicativo, né? Ontem, inclusive, eu dei uma aula que está no InChurch Class, também está disponível para quem é cliente e quem não é cliente, tá? A gente sempre faz questão de distribuir para não cliente também todas as estratégias, etc. Até as ajudas de especialistas que a gente traz, a gente deixa aberto para todo mundo. E aí eu dei uma aula falando sobre push criativo, né? Push notification, essas mensagens que você recebe do iFood, até quando te chamam no WhatsApp, chega ali aquela mensagem. Esse recurso hoje é a melhor comunicação em massa que existe, porque e-mail ninguém nem vê mais, né? Não tem outra forma de se comunicar via internet, web, mais eficaz do que a notificação de push. E a Lagoinha ela faz muito bem essa questão do push, além do conteúdo todo, né, que ela coloca lá, mas ela chama atenção através desses pushes criativos. Então é um desafio. Porque, eles estão trabalhando bem essa questão de colocar um push que chama para um conteúdo que foi bem produzido para públicos direcionados. Legal. Isso. Uhum. Então eu destaco esse pessoal também. E você também falou da Hangar 7, acho que é um trabalho maravilhoso. Tem uma missão lá que também a gente puxou da Hangar 7. Por isso que eu estou falando, a X-Mission, apesar de uma estratégia feita por especialistas, também coloquei minha mão lá, chamei outros amigos também para poder ajudar. Mas teve muita coisa já testada por igrejas dentro da plataforma. E uma delas, que tem a ver com essa questão do aprofundamento do conteúdo, a Hangar 7 fez, que é o quê? Eles publicam lá uma série, né, de uma mensagem. Então, imagina lá, sei lá, uma série sobre fé, né? Então, tem 5 episódios lá sobre fé, né? Uhum. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram e fizeram um plano de leitura sobre aquela série. Olha que legal. Então, você vê a série e você pode ir lá no plano de leitura para poder afunilar o estudo sobre isso. Olha que legal. Quando a gente viu, a gente falou, poxa, faz parte do nosso projeto. A gente trabalha também sobre um dado que o pessoal do John Maxwell, o pastor Manuel, nos passou, que sempre me pergunta sobre a fonte. Eu vou falar aqui, a fonte, eu fui o pastor Manuel lá da equipe do John Maxwell. Mas ele não me passou ainda. Ele falou que foi umas universidades de fora, etc. Mas eu também não desacredito. Então, ou seja, a gente vê isso acontecendo. Ele diz que 95% do cristão não evangeliza mais. E acharam estranho e falaram, poxa, por quê? Foram investigar o porquê não está evangelizando. E por que não se sente capacitado. Então, eu fico pensando, poxa, faz sentido, né? O que a igreja hoje tem capacitado, até não só no desenvolvimento espiritual, mas no desenvolvimento pessoal e de conhecimento do todo, né? Então, por exemplo, quando você vai conversar com um ateu, e aí? O cara já começa a falar, não, porque a metafísica... Aí tu fala, calma aí, metafísica é o quê mesmo? Né? Você não consegue. Então, ou seja, que visão de mundo a igreja também tem dado, e tudo isso pode estar lá numa jornada, dentro do aplicativo, dentro do site da igreja, e sobre o controle, isso que é o melhor, sobre o controle da igreja, não para poder controlar pessoas, mas poder acompanhar a pessoa. Poxa, essa pessoa aqui, ela pode se tornar um líder. Então, quando ele chega lá na escola de liderança, você já sabe que ele percorreu, poxa, esse cara, ele participou de tantos eventos, esse cara está capacitado, né? Então, ou seja, ele é um líder com a capacidade grande, né, de conhecimento, e tudo que a gente deu para ele consumiu, está preparado, vai lá. Né? Sensacional. Muita coisa aí para a galera acompanhar, assistir. Sim. Teve livros para ler. Muito bom. Muito obrigado, Sidney, pelo tempo, por tudo que você trouxe, compartilhou, investindo aqui na vida de líderes, de pessoas que vão ser transformadoras na sociedade. Como eu falei desde o começo, aqui você tem uma aplicação diretamente na igreja. E aqui no Creative-se, sim, nós vamos ter esse ambiente que tem muita coisa acontecendo na igreja, que nós vamos poder falar, vamos poder pensar, aprender, nos inspirar, mas tem princípios que são aplicáveis em qualquer lugar, em qualquer ambiente, na sociedade.
E como assim, é bom ver a igreja crescendo nessa área. A InChurch é uma equipe de 100 desenvolvedores, 100 pessoas trabalhando para equipar a igreja com a tecnologia. E se o objetivo fosse só vender aplicativo, não precisava criar as missões, não precisava criar ferramentas de conteúdo, jornadas para que a pessoa se envolva além de fazer um culto, porque o culto inspira, mas precisa de algo mais, precisa do crescimento, do envolvimento, do serviço ministerial, e isso é incrível ver a igreja. E também, assim, a gente não precisa fazer tudo, né? A InChurch oferece toda uma jornada aqui para a tecnologia. A gente tem a Rede Inspire na igreja da cidade, que vai equipar assim, para que a igreja possa crescer com tantos conteúdos para todas as faixas etárias. Aí eu vejo canais, por exemplo, eu quero entrevistar aqui o Yuri Breder, da Escola do Discípulo, que tem Conheço, muito bom. Conteúdo excelente. E se a gente vai vendo, eu conheci também o canal lá que o Pedro Elias, lá da INA de Londrina, criou, e ele fala muito sobre apologética, e está com conteúdo sensacional. Vamos aprender, vamos somar as nossas ferramentas. Não precisa criar tudo. Eu posso utilizar muito bem cada coisa e tudo isso funcionar para que Deus seja glorificado, para que o reino avance, para que pessoas sejam abençoadas, para que famílias sejam impactadas pelo amor, pelo conhecimento da glória de Deus, que Abacuque fala que a terra vai ser cheia do conhecimento da glória de Deus. Sensacional e muito bom aprender com você e conhecer um pouco mais a InChurch hoje. Deixa uma palavra final para a galera, palavra para um líder que está ouvindo e acompanhando a gente hoje. Bom, quero agradecer pelo espaço, falar que eu estou para servir a igreja também. Eu brinco falando que se você quiser, não sei sobre questão de tempo, né, mas sempre tenta fazer, atender aí todos os chamados. Eu até brinco, não precisa pagar nada. Se tiver lá um café com 3 gotas de adoçante já tá bom. Hoje eu recebi já 2 cafés, né? Com adoçante. Então, com adoçante. Então, assim, já tá pago. Mas estou à disposição da igreja. A gente, não só eu quanto a equipe, posso falar pelo Pedro também, que é meu sócio, está à disposição da igreja para poder servir, tá? Tudo isso que a gente falou aqui, a gente pode debater. Participem também dos nossos conteúdos, porque tem esse fim de auxiliar todos os poréns, né? Eu preciso disso? Precisa. Como eu faço? Assim, né? Então, a gente tem tentado levar a igreja, de alguma forma, para esse novo passo, tá? E, por último, a palavra que eu tenho aqui para os líderes é isso: entenda esse novo passo da igreja, né? A gente vem de um mundo de construção, né? Ali do período do industrial, né? E a gente vem com esse pensamento, né, linear, né, crescendo aos pouquinhos, etc. Mas o mundo, eu digo não o mundo secular, mas o mundo como todo, ele já tem aproveitado as tecnologias para poder avançar. Pastor, você precisa conhecer isso, né? Você precisa entender esse podcast mesmo, que é o 2025 Mundo Novo, vai te ajudar a entender onde o mundo está. Por quê? Você entendendo onde o mundo está, você vai entender onde as pessoas estão inseridas hoje, e você entendendo de pessoas, você sabe onde a igreja pode estar, não no futuro, mas já no presente, né? Uhum. Eu acho que é isso que eu queria falar para os pastores que tenham essa curiosidade. Tem um dado também dos Estados Unidos que 85% das igrejas dos Estados Unidos estão ou estagnadas ou em declínio. Então, ou seja, 15% só estão crescendo. E aí foram ver o que tem em comum entre os líderes dessa igreja. E o que tem em comum é o quê? Eles são pessoas que têm uma habilidade da gestão, né? E uma habilidade nesse novo. Então, são pessoas que conseguem fazer essa gestão da igreja de uma forma profissional, entendendo as ferramentas que estão à disposição nesse novo tempo. Então, ou seja, já é um dado aí interessante para poder, talvez, te fazer consumir esse conteúdo e entender esse novo passo da igreja. Sensacional, sensacional. E eu quero até trazer uma questão aqui que você compartilhou comigo. Um dos maiores desafios para a InChurch hoje é o desenvolvedor. Isso. Trazer mais desenvolvedor. Então, se você é alguém que trabalha com desenvolvimento, está buscando uma boa oportunidade
e você deseja, né, conhecer como você pode se integrar à equipe da InChurch, eles estão à procura de talentos na área de tecnologia. Então, se você é da TI, se você é do desenvolvimento, você é da programação, você quer conhecer a InChurch e saber como você pode ali fazer parte do time, e pensa bem, você usar o que Deus te deu para o avanço do reino dele e ainda ganhar por isso. Entendeu? Sensacional. Então você vai conhecer e eu quero te convidar a mandar seu currículo lá no... começa uma conversa no inbox lá do Insta da InChurch, no site da InChurch, no app da InChurch, e você vai então saber como seria, né? Como que você pode se integrar à equipe da InChurch se você desejar e se você passar pelo processo seletivo, né? O Pedro, meu sócio, fala que a gente está no ano 0 ainda, né? A gente nem começou ainda a fazer o que de fato a gente tem que fazer. Então, ou seja, como eu sei que desenvolvedores gostam de desafio, cara, a gente tem um desafio grande aí pela frente, que o que a gente quer reunir é isso, os melhores desenvolvedores para poder fazer uma ferramenta de excelência aqui, porque a gente está muito numa frase, repetindo aqui o do pastor Carlito Paz, que é: excelência honra os céus e abençoa as pessoas. A gente tem muito seguido essa direção. Então, assim, se você é um desenvolvedor excelente e com um propósito de missão com isso, a gente quer te conhecer, porque tem muitos desafios, tá? Abrindo escritório fora do país, a ideia nossa é uma visão global, então tem muito trabalho ainda de se fazer. Te convido a fazer parte. Terminou com chave de ouro, né? Citando o pastor Carlito Paz, aí sim. Obrigado, Sidney, que Deus abençoe você, sua família, InChurch, todo o seu time. Continuem expandindo e levando toda essa cultura da tecnologia para o reino, para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém. Você que acompanha aqui hoje, deixe seu comentário aqui pra gente, compartilhe com outras pessoas. Estamos no Instagram, no Creative-Podcast. Estamos no canal do YouTube do Eleve, canal Eleve, na playlist Creative-se. Temos o canal de cortes do Creative-se Podcast também. E também estamos nas plataformas de áudio. Estamos chegando a 30 episódios. São quase 30 episódios produzidos semanalmente para ativar a criatividade, ativar a inovação, para desenvolver a sua liderança e te inspirar para fazer algo bom no reino de Deus. Creative-se, o extraordinário te aguarda. Olha só, se esse episódio acrescentou valor para você, tira um print da sua tela, me marca o @creative-podcast e eu vou responder cada mensagem que você postar. E assim você vai nos ajudar a levar esse episódio e o que a gente está fazendo aqui no Creative-se para mais pessoas. Eu te vejo no próximo episódio.